E aí, Jessé, Tudo bom, Luiz? Como é que tudo estás? bem? Estamos esperando o pessoal chegar aqui. Estamos mais uma live, né, do Museu da Sonografia da UFPE. E dessa vez a gente está com o professor Luiz Ernesto, que na verdade é colega nosso de longa data, não é? Se formou aqui, né, no doutorado com o professor Petrônio, né, nosso orientador. Luiz Ernesto passou como professor, né, na UFC, na Universidade Federal do Ceará, agora está lá trabalhando no Labomar. E o tema, na verdade, da live de hoje, né, com o museu, é para discutir um pouco, ele nos informar os estudos que ele fez relativos, né, ao aparecimento dessas caixas, né? Estão até brincando por aí, pelo amor de Deus, não abre essas caixas não, porque deve ser alguma caixa de Pandora, É, que pode ser que não seja muito interessante abrir. Mas, na verdade, há fatos científicos, né, que foram estudados a respeito dela e que a gente pode, né, discutir um pouco aqui, né, conversar um pouco sobre essa questão. Tá? Luiz, se tu quiser falar alguma coisa a respeito, né, do que tu estás trabalhando, estudando nesse momento, fazer uma pequena apresentação também, fica à vontade, né, para entrar nesse tá bom, assunto. tá bom. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, de volta à minha casa. A sonografia da UFPE foi a minha casa. Então, mesmo de forma virtual, me sinto acolhido aí pelos amigos, né? Não são colegas, são amigos, né, que eu deixei aí. Bem, no momento eu estou no Labomar, né? Eu tenho desenvolvido aí, continuo as pesquisas com os crustáceos, mas eu tenho voltado um pouco minha atenção para o manguezal, mais especificamente para a parte de recuperação de manguezais, estudando a influência de grupos funcionais como os caranguejos, os moluscos e algumas herbáceas, nesse papel de recuperação do ecossistema manguezal. A gente tem uma área aqui em recuperação, e a gente, então, tem feito vários estudos lá, já orientei dissertações e teses dentro dessa área, né? E os fardos de borracha aí foi um extra aí que apareceu no caminho e aí que a gente vai conversar mais já já, né? Sobre isso. Isso aí. Então, como o Luiz falou, né, é um prazer realmente recebê-lo aqui, né, porque a gente já tem uma história, né, de pesquisa juntos, né, de estudos juntos, né, de viagens para congresso, coleta, né, viajando de ônibus, barco, carro, É, para conseguir fazer uma coleta. Então, isso é uma aventura que a gente tem, né, são muitas aventuras nessa vida científica e quando a gente tem uma oportunidade, né, de desvendar determinados mistérios que aparecem no nosso litoral, é interessante chamar alguém que já deu uma estudada nisso mais a fundo, né? Só aqui em Pernambuco, essa isso. semana, da semana passada para cá, né, há 2 semanas, né, nós tivemos aparecimento de duas dessas caixas, né? Uma mais no litoral sul e outra mais no litoral norte, né? Então, para muita gente isso parece ser uma novidade, mas na verdade não é. É de fato uma novidade, né? Já tem um grupo aí, né, de olho nessas caixas em seu aparecimento já há algum tempo, né? Então, Luiz, Isso. pode começar aí a falar sobre elas, o que é que vocês já estudaram, o que é que vocês estão sabendo a respeito. Tá bom, vamos lá. Bem, gente, essa história, o pessoal chama de caixa, né? Mas, na verdade, isso são fardos. O que é um fardo? É um bloco maciço de borracha. Isso começou a aparecer no Nordeste do Brasil entre setembro e outubro de 2018. Então, na época, se especulou muito o que seria isso, né? Que teria caído de algum navio. A Polícia Federal abriu uma investigação, depois se descobriu o material, que era borracha, mas nunca se chegou a uma solução da onde viria isso. Um ano depois, na mesma época do ano, entre setembro e outubro do ano passado, de 2019, começou o problema do óleo. Começaram a surgir as manchas de óleo no litoral do Nordeste. Coincidentemente, elas tinham um padrão de dispersão, aí, de aparecimento nas praias, muito semelhante ao desses fardos, né? E eu lembro que a gente estava lá no Labomar, numa reunião, e o Labomar atuou muito nessa questão do derrame de óleo, assessorou aqui o governo do estado, e a gente estava conversando sobre isso, e entrou um colega
da oceanografia física, né, o professor Carlos Teixeira, e ele entrou, a reunião tinha terminado, ele entrou na sala e falou assim, cara, eu acho que esse óleo ele tem a mesma origem daqueles fardos de borracha. Aí eu disse a ele, olha, Carlos, eu tenho uma foto de um fardo desse que tem escrito Indochina Francesa. A história dessa foto é legal também. No meio do ano, eu fiz uma viagem de férias com a minha família. E a gente foi para uma praia aqui, para Almofala. Um colega do Projeto Tamar, que trabalha lá há mais de 30 anos, me convidou para ir lá. Ele esteve no Labumar me visitando para trabalhar uns dados de tartaruga. E aí eu fui lá visitá-lo. E engraçado, assim, essa questão da origem desses fardos, ela é cercada de várias coincidências e também de muita ciência. Eu me lembro que eu não queria ir para essa viagem, porque a estrada estava muito esburacada. E ele tinha dito, olha, tá horrível a estrada, vem com cuidado, não é muito perto daqui. E eu queria ter desistido da viagem, né? A minha esposa falou assim, não, você vai, porque nós já pagamos lá o hotel. Eu até disse, não, eu pago aí o que já foi, mas eu não quero mais ir. E ela disse, não, agora a gente vai. Né? E aí nós fomos. Pela manhã, eu fiz um passeio de buggy pela praia, é uma praia bem deserta, e encontrei um fardo desse com cracas, com lepas. E aí eu fotografei e coletei essas lepas, porque eu achava que fazendo algum estudo populacional, com DNA, a gente poderia descobrir mais ou menos a população de lepa, né? E o fato de ser uma lepa me chamou a atenção para a origem oceânica disso, né? A gente sabe que esses crustáceos, essas cracas, elas são oceânicas, não vivem muito perto da costa. Então isso me deu uma pista de que isso vinha de mar aberto. Isso foi pela manhã. À tarde, eu estava lá visitando o colega e tinha chegado uma tartaruga na praia. Os pescadores tinham trazido. Eles fazem um trabalho lá de marcação, coleta de sangue. E a gente desceu para a praia. Vamos lá, vamos marcar a tartaruga, vamos lá. Quando a gente desce em frente à base do Tamar, tem um fardo. Escrito Indochina Francesa. Vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Tá escrito aí Indochina Francesa. Aí eu falei pro meu colega, né? E ele, beleza. No outro dia de manhã, eu tô chegando no Labumar e ele fala assim, desce aqui, desce para o laboratório dele e fica embaixo, né? Quando eu chego na sala dele, ele fala, olha o que eu descobri. Tinha lá a história do navio Rio Grande, um navio alemão, abatido por navios norte-americanos na Segunda Guerra Mundial, e na descrição do naufrágio do navio, tinha escrito que ele carregava, dentre outras coisas, né, cobalto, cobre, ele carregava fardos de borracha com a inscrição Indochina Francesa. Isso, então, levantou uma questão. Opa, essa pode ser a origem desse fardo. O fato de ser da Indochina Francesa indicava que podia ser daquela época, porque a Indochina Francesa foi colônia francesa até 1954. Depois ela ficou independente. Né? Só para situar vocês, é onde hoje fica o Vietnã, o Laos e o Camboja. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi ocupada pelos japoneses. E era uma grande produtora de borracha. Então isso alertou de que aquilo era antigo e que fazia sentido ser do navio. Como o Carlos é oceanógrafo físico, o que é que ele fez? A gente pegou o ponto de naufrágio do navio e ele fez uma modelagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui também de novo. Ó. Ele fez, então, uma modelagem, né, com o modelo físico aí. Eu não vou entrar em detalhes do modelo aí que ele gerou, mas o modelo trazia as caixas, os fardos exatamente para cá. E aí nós começamos a aprofundar, então, a busca sobre a história desse navio Rio Grande. Então, deixa eu situar um pouco vocês, né? O que é que um navio alemão que transportava borracha na Segunda Guerra Mundial estava fazendo aqui no Atlântico? O naufrágio do Rio Grande, ele está a cerca de 1.000 quilômetros na altura da costa daí de Pernambuco, né? O que um navio desses fazia aqui? Então, deixa eu situar vocês rapidamente aqui. O que pouca gente lembra é que durante a Segunda Guerra Mundial existia um teatro de operações no norte da África. Os italianos tinham colônias no norte da África e sofreram derrotas para os ingleses.
Então Hitler, ele resolve mandar uma força expedicionária alemã, que era o Panzer Army África, para ajudar os italianos. E também porque os alemães, eles queriam acesso ao canal de Suez. Então, todo mundo sabe, o canal de Suez, ele encurta o caminho ali entre o mar Mediterrâneo e o Oriente Médio, o Oriente Próximo, né? Encurtando, então, o caminho para os campos petrolíferos do Oriente Médio e para a borracha da Ásia. Então, Hitler manda essa força expedicionária para o norte da África. Tinha um general brilhante lá, o Ivan Rommel, que depois foi promovido a marechal de campo e entrou para a história como a raposa do deserto. Ele conseguiu várias vitórias lá, mas até que chegou um momento em que os ingleses viraram o jogo. O general Montgomery, ali na Batalha de El Alamein, no Egito, eles conseguem derrotar os nazistas e empurram os nazistas, então, para fora da África. O controle do norte da África era importante não só pelo canal de Suez, mas porque os aliados, eles iam entrar na Europa, eles iam fazer o desembarque para entrar na Europa pela Itália. Churchill dizia que a Itália era o ventre macio da Europa, onde ele ia penetrar, né? O ventre macio ia entrar na Europa. Então os aliados fizeram 2 desembarques. Um desembarque nos Marrocos, que é a Operação Tocha, e 2 desembarques na Itália, que é a Operação Beital e a Operação Avalanche. Muita gente lembra do desembarque da Normandia, que é o dia D. Esse desembarque só aconteceu muito depois, né, em 1944. Tem um filme do Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan, que ele faz ali uma dramatização, né, do que foi esse desembarque em algumas praias, Omaha, Utah. Mas aquilo já foi uma exigência do Stalin, que queria aliviar um pouco a frente oriental do Exército Vermelho, queria dividir a força alemã em 2, né? Para aliviar um pouco ali a barra do Exército Vermelho que vinha conquistando ali a partir da Rússia, né? Então, mas nesse ponto do desembarque da Normandia, os aliados já tinham invadido a Itália, Mussolini já tinha caído, né? Bem, e qual é a relação do Nordeste do Brasil com o Norte da África? Bem, os aviões aliados, eles não tinham autonomia naquela época para cruzar o Atlântico. Então, os americanos estabeleceram bases aqui no Nordeste do Brasil, em Belém, em Fortaleza, em Parnamirim, perto de Natal, que era a maior base americana fora dos Estados Unidos, em Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, essas bases, que os aliados chamavam de trampolim para a vitória, eram uma escala obrigatória que os aviões e equipamentos, né, precisavam fazer saindo dos Estados Unidos para ir lá para o norte da África, para garantir o controle do mar Mediterrâneo. Tá? Então, essas bases, onde hoje é o campus do PC, da UFC, era onde existia uma base aérea americana. E os Estados Unidos, então, mandaram para cá a 4ª Frota Naval, que ficou sediada em Recife. E aí eles estabeleceram um bloqueio naval, justamente nessa parte do Atlântico, que é um pouco mais estreita, entre o Nordeste do Brasil e aquela ponta da África. Por quê? Porque a borracha que vinha do Oriente Médio tinha que passar pelo Atlântico, ou contornando o Cabo da Boa Esperança, pelo sul da África, ou vindo pelo Estreito de Drake, vindo pelo Pacífico. Mas para chegar na Europa, ele tinha que subir o Atlântico, não tinha jeito, né? Então eles estabeleceram um bloqueio naval. E o que era o navio Rio Grande? O navio Rio Grande era um navio que ele era conhecido como um blockade runner. Numa tradução livre, é algo como um corredor, um fugidor de bloqueios. Eram navios leves, rápidos, que não visavam enfrentar os navios inimigos. A função deles era furar esses bloqueios navais. Então o Rio Grande era um blockade runner, tá? E ele foi, então, identificado no dia 2 de janeiro de 44 por 2 navios americanos, o cruzador Omaha e o destroyer Jouet, e foi afundado por esses 2 navios. Na verdade, para deixar a coisa bem clara, na verdade, a própria tripulação do Rio Grande afundou esse navio. Porque quando eles eram interceptados, para que a carga não caísse nas mãos do inimigo, eles mesmos detonavam explosivos no navio e o navio ia a pique. Então a própria tripulação
naufragou o navio. Ele era, até pouco tempo atrás, o naufrágio mais profundo já visitado. Ele está a cerca de quase 6 mil metros de profundidade. Tá? E aí, gente, o que aconteceu? Deixa eu mostrar para vocês, então, aqui o Rio Grande. Está aqui o Rio Grande. Né? Esse é o Rio Grande, um blockade runner, que naufragou. E esses fardos, já na época, eles boiaram. E não é a primeira vez que isso aparece aqui. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo bem legal feito pelo Exército Americano, aqui em Fortaleza, na Enseada do Mucuripe, que mostra os pescadores daqui, cearenses, desembarcando fardos de borracha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Está todo mundo vendo aí, né? Brazilian fishermen find good fishing off their coast that pays É bem curto. than the finny variety. The catch is crude rubber, lost by the German war machine when the U.S. Navy sank 3 blockade runners. The German ships were bound from the Dutch East Indies with their vital cargoes when clocked and sunk. Since then, fishermen have salvaged from 10 to 20 tons a day. Hitler's loss will help keep our war machines rolling. Vejam que interessante, 1944, 2 meses depois do naufrágio do Rio Grande. O texto, não sei se deu para ouvir direito, ele fala, borracha nazista capturada. Os pescadores estão pegando e estão vendendo essa borracha da máquina de guerra, que são oriundas do naufrágio de 3 blockade runners. Então, além do Rio Grande, no dia seguinte foi naufragado outro blockade runner, o Burgenland, que também trazia fardos de borracha. Mas o Burgenland, ele está um pouco mais ao norte do que o Rio Grande. Então, essa é a modelagem do Burgenland. Ó. Os fardos não chegariam aqui. Tá? E o que bate com os sobreviventes desse naufrágio? Os sobreviventes do Burgenland ficaram à deriva e só foram resgatados lá no Amapá. As correntes levaram eles para o Amapá. O Rio Grande, outra coisa interessante dele, eles foram resgatados pelos navios americanos, só houve uma morte, e eles ficaram presos aqui em Fortaleza, na 10ª Região Militar. Então essa não é a primeira vez que esses fardos aparecem aqui, né? E na mesma época que a gente descobriu essa origem, então, eu vou voltar então para a origem, né? Então a gente descobriu tudo isso, a gente descobriu tanta coisa, tinha umas inscrições, algumas pessoas abriam, né? Porque achavam que eram caixas, né? Então abriam aquilo ali. Sim. E tinham inscrições, né? Até hoje o pessoal manda lá pro Labomal, manda fotos, tinham inscrições. E algumas que chegaram aqui tinha Isbiak. A gente descobriu até o que era isso, era o nome da plantação. É um dialeto de um povo do nordeste da Índia que trabalhava nas plantações lá do Sudeste Asiático. Então eles gravavam o nome das plantações. Então a gente começou a reunir elementos de que realmente esses fardos eram desse navio. O fato dele ter a modelagem, o fato dele carregar fardos com a inscrição Indochina francesa, a modelagem que mostrava que elas viriam para cá, as lepas que indicavam origem oceânica, aí a gente conseguiu fotos depois, pessoas mandaram desses fardos boiando em alto mar. E também, uma coisa interessante é que no final dos anos 90, aconteceu algo muito parecido na Europa. Fardos de borracha começaram a lavar as praias de todo o norte da Europa, desde a Espanha até a Suécia, Noruega. Também tinham inscrições que significavam o nome das plantações do sudeste da Ásia e eram provenientes de um navio japonês, o Miyazaki Maru, que foi naufragado por um submarino alemão na Primeira Guerra Mundial. Então isso ficou no fundo do mar, se deteriorou com o tempo, liberou, isso boiou e chegou aqui. Então a gente reuniu esses elementos e assim, a cereja do bolo foi quando o David Mearns, que é o cara da empresa que mandou o submarino lá no Rio Grande, esse cara ele tem uma empresa que é eu acho que é Blue Water Recoveries. Ele trabalha com essa exploração de naufrágios.
Ele estava na equipe que encontrou o Titanic e ele liderou as buscas pelo avião do jogador Emiliano Sala, aquele jogador argentino que morreu na queda do avião no Golfo do México, né? É um cara bem famoso e tal. Ele entrou em contato com a gente e olha o que ele mandou para a gente. Isso aqui, deixa eu aumentar. Isso aqui, gente, é o porão do Burgerland, a 6.000 metros de profundidade, com os fardos dentro. Né? Então, a gente está em contato direto com ele, a gente está escrevendo um artigo, já era para ter sido publicado, o problema é que ele pegou Covid e ficou fora de combate por uns meses, né? O David Mears, né? Ele ficou fora de combate, mas coincidentemente hoje ele mandou uma mensagem que está terminando a revisão para a gente submeter esse manuscrito para publicação. E, então, esses fardos, eles têm essa origem, né? Eles são oriundos desse navio alemão, do Rio Grande, né? Um blockade runner, naufragado na Segunda Guerra Mundial. Aí vem o outro lado da história, que é uma história interessante também, que foi a repercussão disso na imprensa. A gente, na época, quando o Carlos, né, me mostrou isso, né? Olha, o navio, a gente aprofundou, eu falei assim, Carlos, vamos fazer uma nota para o site da UFC, porque a gente garante ali uma originalidade, né? A gente não sabia se tinha mais alguém atrás disso, né? A gente garante ali a largada, e eu já estava trabalhando no artigo. Já me lembro que eu subi para minha sala desesperado, já comecei a escrever ali. Claro que hoje ele mudou bastante, a gente dá muita ênfase na questão de naufrágios como risco ambiental. Eu vou falar um pouco disso também aqui, tá, Jessé? Rapidamente. Mas aí a gente ligou para o repórter lá da UFC, eles têm uma agência de notícias que divulga, né, as pesquisas dos professores e tal. O cara chegou lá com um repórter e um fotógrafo. No outro dia de manhã estava no Jornal Globo. Eu até me estranhei, né? Nossa, no Jornal Globo. E aí foi uma loucura. No outro dia de manhã, a imprensa ligando, entra ao vivo no Jornal do Meio-Dia, entra ao vivo na Globo News. Repercussão enorme. Houve uma politização, porque na época o governo dizia que essas caixas, esse óleo, né, era da Venezuela. E a gente dizia assim, olha, a busca pela origem do óleo levou à origem dos fardos. Mas nem tinha saído um relatório da Petrobras que dizia que o óleo não era recente, era um óleo relativamente antigo. Então a gente descartou que o óleo fosse do Rio Grande. Mas a imprensa meio que se confundiu ali e começou a dizer que o óleo era do Rio Grande. E até aquele autor de novelas, o Silvio de Abreu, escreveu assim, Hollywood vai comprar essa história, né? O óleo não é da Venezuela, é do navio alemão. Aí eu fiquei desesperado, falei, não, pelo amor de Deus, né? O óleo não é do navio, não é do navio alemão, são os fardos de borracha que são do navio alemão. Com relação ao óleo, rapidamente, na equipe da gente tem um químico, né, da oceanografia química, o professor Rivelino, que ele é especialista em hidrocarbonetos. Ele fez o pós-doc dele no Woods Hole, lá nos Estados Unidos, com o Chris Reed, que é o cara que liderou a equipe científica que lidou com o derrame do Deepwater Horizon no Golfo do México. Sim. Então é um cara super experiente nessa área. Nós mandamos amostras de óleo para ele, porque eles têm metodologias químicas lá que não existe aqui no Brasil. Né? Ele também atrasou um pouco, mas há um mês atrás ele mandou a versão quase pronta do artigo para publicação. Então, nesse artigo, ele também identifica que o óleo realmente é da Bacia de Maracaibo, na Venezuela, mas ele identifica um composto que é usado na extração, que só passou a ser usado dos anos 80 para cá. Então, isso descarta que, de fato, o Rio Grande, né, é a origem do óleo. Tá? Mas isso chama atenção para um outro aspecto. Enquanto a gente não tinha essa certeza, nós continuamos nossas buscas pela origem do óleo. E nós encontramos esse navio aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês de novo. É um petroleiro panamenho e seu white, carregado com 46 mil barris de petróleo venezuelano. Esse navio ele está naufragado na altura da costa de Sergipe. Foi naufragado por um submarino alemão
o U-507, na Segunda Guerra Mundial. A modelagem dele traz o óleo, se o óleo vazar dele, traz todo para o Nordeste do Brasil. Então, por algum tempo, nós achávamos que essa era a origem do óleo, que era esse petroleiro. Mas a gente resolveu não falar nada, porque isso a imprensa ia cair em cima disso, né? Então, não falamos nada, mantivemos isso, né, no canto, esperando a resposta lá dos Estados Unidos da idade do óleo. Quando veio que o óleo não era novo, nós descartamos o IC White. Mas isso chama a atenção para o risco que esses naufrágios causam à nossa costa. Porque do jeito que vazou caixa de fardo de borracha, que polui nossas praias, inclusive causou 2 mortes no Rio Grande do Norte, um bug bateu num fardo desse e 2 pessoas morreram, o óleo também um dia desse navio vai vazar, né? E vai chegar no nosso litoral. Então, no Labomar, eu estou articulando e vou convidar vários colegas, inclusive vocês de Pernambuco, para a gente criar um grupo de pesquisa que vai se dedicar a fazer esse levantamento de risco de naufrágios, É uma área já bem estabelecida no mundo, eles chamam de Risk Assessment, então tem muita coisa disso já, né? Já teve vários derrames de óleo que são oriundos de navios da Segunda Guerra Mundial, e eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade de naufrágios só da Segunda Guerra que a gente tem aqui, ó. São mais de 500 naufrágios, né? Todos são risco ambiental. Eles vão vazar óleo, vão vazar outros materiais, substâncias químicas e vão vazar fardos de borracha, tá? Então, os fardos, a história é essa, né? Eles faziam parte aí da máquina de guerra nazista, eram transportados por esse navio alemão, o Rio Grande, que foi naufragado por 2 navios americanos. E aí, com o tempo, essa estrutura no fundo do mar se deteriorou, já tem quase 80 anos que isso está no fundo do mar, se deteriorou, e aí isso boiou, e nessa época do ano, como dá uma mudada no vento, né, você tem o vento soprando de leste, traz as ondas de leste, né, inclusive causa chuva aí nessa zona, nessa porção leste aí do Nordeste, né, a época de chuvosa de vocês está começando agora, a nossa está acabando, né, porque a nossa desce a Zecite, o vento está soprando de cima para baixo, aí agora muda, o vento empurra a Zecite para longe, aqui não chove mais, mas para vocês está começando o período chuvoso, né? E isso traz de volta para a praia. Por isso que está aparecendo óleo e fardo de novo, né? E alguma coisa que está em alto mar que o vento agora está trazendo. Então, esse segundo semestre, provavelmente vai aparecer esse óleo, pode estar no fundo também, e os fardos, né? Que podem estar em mar aberto, e também tem o transporte entre as praias, né? As ondas e as marés ficam jogando isso na praia e ficam trazendo de volta. Gessé, eu acho que era isso. Sobre os fardos, eu acho que agora a gente pode passar para as perguntas. Tem mais uma coisa, rápida. Por conta dessa questão disso, já está na nossa história, quando a imprensa começou a ligou até gente do estrangeiro, saiu em vários jornais do mundo isso, né? E um repórter alemão falou assim, olha, mas isso está no museu, né? Esses fardos aí, eles estão no museu, né? A gente falou assim, não, isso não está em lugar nenhum. Isso está na beira da praia aí ainda, e ninguém tira. E aí me alertou para o seguinte, isso tem que estar no museu, né? Porque se em 1944 isso tivesse ido para o museu, quando apareceu em 2018, não seriam caixas misteriosas, seriam de novo os fardos. E já se saberia de onde teria vindo, não teria todo esse mistério, né? Então eu conversei com a diretora do Museu do Ceará, que é o maior museu que nós temos aqui, e a minha ideia, assim, que eu troquei com ela, era do museu ter uma seção dedicada à participação do Ceará na Segunda Guerra Mundial, que é muito forte. Aqui em Fortaleza tem 2 bairros que levam nomes de batalhas vencidas pelos pracinhas brasileiros na Itália, Montese e Monte Castelo. O campus do PC da UFC era uma base americana, e até hoje tem uma lenda de que PC significa Post Command, que não é. Mas muita gente acredita nisso. Então o museu ele poderia fazer uma sessão sobre o Ceará na Segunda Guerra, e o fardo entra lá no cantinho, mas teria o seu lugar assegurado. E para terminar, eu sei que eu falo muito, mas para terminar,
Tem um grupo aqui, um projeto legal da televisão, chama Projeto Voz. É um professor da estadual daqui, o professor Hugo Fernandes, que é um cara que trabalha com divulgação científica. Ele tem um Instagram muito famoso aí, ele vive já fez programas com National Geographic, Discovery Channel. Então ele é esses caras assim bem. Então ele comprou a ideia, ele convidou aí um roteirista, um diretor, e eles produziram um documentário. Nós gravamos entrevistas, né, contando essa história. Eles recriaram digitalmente o ataque lá, o Rio Grande, o navio afundando e tudo. Mas eles não lançaram ainda por conta da pandemia e porque ele está negociando com o National Geographic. Então ele está usando esse documentário que está pronto como um portfólio. Então ele já conversou, o National Geographic ficou interessado na história, porque realmente é uma história que envolve muita coisa, envolve guerra, envolve mistério, envolve ciência, né? Oceanografia física, com a modelagem, oceanografia biológica, com as cracas, né? As lepas, química, quando você atrela ali a questão da poluição, e até mesmo do óleo, que foi o ponto de partida, né? Então, o pessoal do National Geographic, ele me disse que se mostraram interessados, mas está tudo parado por conta da pandemia. Então, eles não estão gravando nada, né? O mundo está parado, né? Então, e por isso ele tá segurando aí o lançamento do documentário, porque ele está vendo se vai para algo melhor. Bem, vamos lá, vamos conversar, porque senão vai dar 1 hora aqui e eu não paro de falar. Então, Luiz, tem várias coisas interessantes aí que você falou sobre o contexto histórico, na verdade, do aparecimento dessas caixas, né? E algo que me chamou muito a atenção foi quando você retratou que isso é uma pequena parte da ponta de um iceberg, não é? Exatamente. É uma pequena parte da ponta de um iceberg, né? Do que a gente pode ainda ser vítimas, né? Nos próximos anos. E isso não tem, na verdade, algum tipo de relação muito com o tempo, não é assim? Estou falando, não é de se esperar que isso ocorra num tempo muito longo. Na verdade, se é da década de 1940, nós podemos esperar isso a qualquer momento. E a chegada do óleo, da forma como foi, o que ocorreu agora no período do final do ano passado para início desse ano, mostra que nós estamos, na verdade, como nação, muito despreparada para lidar com um derrame, não é, de óleo das proporções, não é, que ocorreram aqui. Não é? Se não fosse a população, não é, que foi Pernambuco, assim, chegou uma quantidade exorbitante. E a população foi que foi braçalmente tirar a maior parte desse óleo, né, dos locais onde eles chegaram. Não é? E eu não sei, eu poderia abrir aqui, eu não sei se alguém que está online gostaria de fazer alguma pergunta. Eu vi várias pessoas, assim, quando você falou sobre essa questão do risco e mostrou o mapa dos naufrágios, né, com mais de 500 navios naufragados entre o Brasil e a África, na América do Sul e a África, né, e com potencial, né, de atingir, né, a nossa costa. Assim, um monte de gente ficou espantada aqui. Talvez tenha alguma pergunta, né, sobre essa questão, porque falando de oceanografia física, nós temos, né, a corrente sul-equatorial, que na verdade é um braço enorme, né, um volume de água enorme, né, que atinge a nossa região e pode trazer boa parte desse material. Na verdade, assim, muito mais do que a África, na altura, pelo mapa que você mostrou, o Brasil, o Nordeste do Brasil é o que será mais impactado, né, com grandes volumes desse material sendo liberados, né? Exato. Isso é interessante, Jessé, porque assim, a Segunda Guerra Mundial é o período onde houve mais naufrágios no menor espaço de tempo. São mais de 8.000 naufrágios no mundo inteiro. O Pacífico, isso já é bem documentado lá, tem vários artigos onde eles fazem esses levantamentos de risco, mas aqui no Atlântico a coisa é um pouco mais incipiente, principalmente para nós aqui no Atlântico Sul. Então, esses naufrágios da Segunda Guerra Mundial, eles estão atingindo uma idade onde eles vão começar a se realmente deteriorar, né? E essas cargas vão vazar. E, além disso, tem outra coisa muito importante. Eles são também substrato para espécies invasoras.
Então, Sim. nós temos aqui na costa do Ceará 2 naufrágios da Segunda Guerra Mundial, que é o Eugene Thayer, que inclusive é foi uma expedição, né? Expedição Thayer. Vamos lembrar aqui do Uca Tayeri, né? Hoje Lepituca Tayeri. Então tem um navio aqui que é chamado Eugene Thayer, que é o nome, né, da expedição e que homenageou o caranguejo, o chama-maré. Esse petroleiro, ele está naufragado em águas relativamente rasas aqui, perto da costa do Ceará. E foi detectada agora recentemente a presença do coral-sol. Tanto nele, quanto em outro navio que nós temos também da Segunda Guerra Mundial, torpedeado por um submarino alemão, o U-507. O U-507 foi o terror aqui no Brasil, torpedeou um monte de navio. E também foi encontrado o coral-sol nesse navio. Então, o professor Marcelo Soares, lá do Labomar, que está na equipe com a gente aí, do artigo dos fardos e do óleo, ele já publicou recentemente 2 trabalhos reportando o coral-sol nesses naufrágios, e agora ele está com um que está quase aceito, que ele trata dessa questão dos naufrágios como trampolins para essas espécies, então, virem se estabelecer aqui, né? Sim. Porque eles são o substrato ideal aí para algumas espécies invasoras. O que chama a atenção também para o plano do governo federal de realizar naufrágios propositais para atrair o turismo, né? Então, nós até publicamos uma carta na Science no começo do ano. Colegas lá do Sul, não me lembro agora de onde, eles escreveram uma carta para a Science sobre essa política dos naufrágios, né, do governo brasileiro, de estimular naufrágios, e nós fizemos uma hilera, né, em cima da carta deles, também saiu na Science, onde a gente chama a atenção que é preciso primeiro cuidar dos naufrágios antigos, para depois pensar nos novos. Porque o naufrágio ele vai trazer todos esses riscos associados, principalmente de espécies invasoras. E os naufrágios antigos, o vazamento de suas cargas, né? O Iceu White está lá no fundo, está lá a 5.000 metros de profundidade. E provavelmente está cheio de óleo, ele era um petroleiro. Então, esse óleo deve estar lá e um dia vai vazar. E se vazar, ou quando vazar, ele vai vir para o Nordeste do Brasil. E é um volume grande. Tem 2 perguntas aqui, eu vou ler juntas, porque foi Débora que fez. Ela perguntou sobre a questão da profundidade desses naufrágios. Pela distância ali da costa, eu acredito que a maioria seja muito profundo, não é, Luiz? Que é bem na planície abissal mesmo, né? Abraço, tia Dedé. Sim, a maioria é profundo. A maioria, o Rio Grande, ele até o final do ano passado, ele estava no Guinness Book como o naufrágio mais profundo já visitado. 5.700 metros. Ele perdeu o primeiro lugar para um navio que foi encontrado em dezembro lá no Pacífico, que, se não me falha a memória, também é um navio da Segunda Guerra. Então, a maioria são naufrágios profundos, mas alguns são costeiros. Esses 2 que eu citei aqui do Ceará, o Thayer e o Barão d'Ashmond, que a gente chama de navio do Pecém, porque ele fica perto do Pecém aqui, o pessoal mergulha muito lá, é um ponto de mergulho e tal. Eles são rasos, 30 a 50 metros. Né? Mas esses aí já se deterioraram. O perigo deles hoje é local para o estabelecimento de espécies invasoras. A carga deles já foi. Eu acho que isso responde mais ou menos outra pergunta que tinha sido feita aqui, não é, que foi, acho que o Petrônio Filho, que perguntou sobre se alguns desses, ou a maioria desses era raso. Na verdade, a maioria é profunda, né? E a outra é bem coisa, Débora ainda tem perguntado aqui se seria como avaliar a situação deles com ROVs, né? E se o ponto, esses pontos que estão no mapa são mais ou menos aproximação, ou é porque já tem coordenada real? É esse o ponto que foi registrado? Não, a maioria não foi visitada. A maioria, aquele mapa ele é plotado, de um site que é especializado na Segunda Guerra Mundial. É bem legal esse site. Ele chama Sextant, ele traz várias informações sobre a Segunda Guerra. E ali é o local onde o navio foi afundado, né? Porque assim, gente, esses relatórios da época da guerra, eles têm uma riqueza de detalhes muito grande. Quando a gente começou a pesquisar isso, nós encontramos um dicionário da Marinha Americana, é o dicionário dos navios de guerra da Marinha Americana. Então lá cada navio tem a história do navio,
as missões, né, que o navio realizou, e eles fazem relatos muito detalhados. Então, se você pegar o naufrágio do Rio Grande, tem a hora que foi interceptado, tem a hora que explodiu a primeira carga, tem a hora que o navio finalmente submergiu, os fardos, né? Então é tudo muito detalhado. O naufrágio do Iceu White, que aí é um relatório alemão, né, porque era do submarino alemão que naufragou, é impressionante. Ele fala assim, o torpedo 1 atingiu o navio entre o tanque 3 e 4 às 9h07 da manhã. O torpedo 2 atingiu o navio entre os tanques 7 e 8 às 9h10 da manhã. É tudo muito bem detalhado. Então, esses pontos aí são pontos onde esses relatórios apontam que o navio naufragou, mas a maioria não foi visitada. Né? O que eu saiba, o Rio Grande, a gente teve a sorte do Rio Grande ter sido visitado. E aí, tem uma outra questão. A hipótese é que ele se deteriorou com o tempo, né? Que é bem provável, ou pequenos tremores, que a gente sabe que tem tremores lá no assoalho oceânico, pode ter ali quebrado alguma coisa do navio, e aí basta uma caixa, um fardo que está segurando subir, que o que está embaixo vai subir atrás. Mas a equipe do documentário, eles descobriram um fato novo, mas eu estou proibido de revelar, porque os caras são jornalistas, né? Eu já estou quase imaginando o que pode ser, mas tudo bem. Eles descobriram um fato novo, né, que pode ter sido a razão desses fardos terem boiado. Inclusive o David Mearns, que é o cara lá da empresa, ele também levantou essa hipótese. E ele iniciou também uma investigação aí paralela, né? Vocês devem estar imaginando, eu não vou cometer o pecado de dizer, senão eu vou pagar uma multa no contrato do documentário. Mas existe talvez uma segunda razão, né, desses fardos terem vazado do Rio Grande. É bem legal, os caras do documentário fizeram uma pesquisa jornalística bem interessante. Inclusive, eles foram atrás de prováveis descendentes dos prisioneiros do Rio Grande, que ficaram presos aqui. Sim. Então, eles também foram atrás disso. A tripulação foi presa, então. A tripulação que saiu do... Eles devem ter abandonado, foram recuperados e presos. Eles foram resgatados pelos próprios navios americanos, que interceptaram. Sim. Só houve uma morte, foram 93 tripulantes que foram feitos prisioneiros de guerra e ficaram presos aqui em Fortaleza. Então, eles pesquisaram se algum desses não ficou por aqui e estabeleceu família. Sim. Né? Eles pesquisaram isso também. E nem eu sei qual é o resultado dessa pesquisa deles, né? Porque aí já foi ali no começo da pandemia. Nós fizemos as imagens uma semana antes da quarentena, as gravações das entrevistas e tal. Eles trabalharam na pós-produção durante a quarentena. Então, nem eu fiquei mais sabendo do resultado de algumas pesquisas jornalísticas que eles fizeram acerca dessas outras questões que envolvem aí o Rio Grande. Então, vejam, né, tem um monte de coisa em volta desses fardos, né? Tem questões históricas, ecológicas, né, bem interessante. Luiz, tem uma pergunta aqui que fizeram, né, se essas caixas, né, que foram encontradas nessas 2 últimas semanas aqui em Pernambuco viriam para o museu. Olha só, infelizmente eu não tive como, com essa pandemia, tudo está muito difícil de comunicação. Né? Imediatamente, quando eu vi a primeira reportagem do Sossego, né, eu vi na própria reportagem que esse material ia ser descartado, e eu não consegui contato com ninguém. Né? Então, assim, o pessoal também tem um medo que seja alguma coisa tóxica e simplesmente não dá sumiço em terra, leva para um lixão. Né? Pode ter sido até incinerado, eu não sei. Né? Eu não tenho notícias exatas, né? Mas que, lógico que eu tenho vontade de levar isso para o museu e colocar lá um pedaço dessa história, né? Eu tenho, porque isso realmente é bem importante, mas a gente vai tentar, né, conseguir algo a respeito disso. Né? Tem outra pergunta aqui. Sim, fala, Luiz. Rapidamente, aqui a gente... isso chama muita atenção. Aqui no Ceará, eles realizam, o governo do estado, uma feira que chama Feira do Conhecimento. E nós levamos o fardo e eu fiz um pôster. Eu posso até depois disponibilizar esse pôster, vocês podem imprimir. Tem a foto do navio, tem toda a história. Né? A foto do navio, a questão das bases aqui, os navios americanos, né, que naufragaram eles, tem foto de tudo. Isso chama muita atenção. Então,
depois que popularizou, o pessoal leva lá para o Labomar. Lá no estacionamento do Labomar tem umas 3 ou 4 fardos desse lá. E a gente vai levar alguns para o programa de educação ambiental marinho que a gente tem aqui no Labomar. E isso vai servir lá para a criançada também. Então é bem interessante, chama muita atenção. Agora, assim, rapidamente, a responsabilidade de retirar é das prefeituras. A gente já contactou o IBAMA, né? É da prefeitura. Agora, assim, elas são muito pesadas, é muito difícil. Aquela foto que está em Indochina Francesa, vocês conseguiram ler porque eu virei ela no computador, mas ela está de cabeça para baixo. Eu não consegui virar a caixa, o fardo, né? Empurrando para desvirar ele. Alguns são pequenos, outros são grandes, varia muito de tamanho, mas eles geralmente são bem pesados. Alguns estão incrustados com cracas, e alguns são bem bonitinhos e outros são bem feiosos. Eu imagino, mas para a oceanografia isso é interessante porque se você pensar que são emborrachados, que passaram os últimos 80 anos a uma profundidade de 5.000 metros, tem todo um efeito da pressão sobre esse material. E isso é bem interessante porque compacta, e esse material provavelmente deve ficar todo distorcido, e tem uma história oceanográfica também envolvendo eles. A outra pergunta que está aqui é se tem alguma ideia de outros materiais que possam estar presos nesses naufrágios. A gente falou aqui de óleo, próprio petróleo, látex, deve ter um monte de outras coisas. Você falou de cobalto também, metais. O Rio Grande transportava cobalto e cobre, além de fardos de borracha. Mas podem existir navios que transportavam produtos químicos. Não só na época da guerra, depois, naufrágios com navios com produtos químicos. O interessante dessa abordagem de naufrágios é que, assim, o naufrágio ele é um risco por 2 razões. Primeiro, o risco em si, da carga vazar, e segundo, pela imprevisibilidade. Você não tem como prever quando isso vai vazar. Isso vai acontecer, é verdade. Quando isso vai acontecer, você não tem como prever. Mas o que você sabe é que mais cedo ou mais tarde, um dia vai vazar. Pode demorar 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas um dia isso vai vazar. E aí, se tiver ainda alguma coisa lá embaixo, isso vai subir e vai contaminar. Então, essa imprevisibilidade ela é muito importante também. Não tem como prever. O que a gente pode fazer é se proteger, é identificar esses naufrágios, tentar identificar o que eles transportavam, fazer essas modelagens de oceanografia física para tentar prever ali o comportamento do material, para onde é que ele vai. E é isso que a gente... E a questão arqueológica também. Isso também tem uma importância histórica arqueológica, que também está envolvida nesses naufrágios. Tá? Luiz, tem uma outra pergunta aqui. O Pedro, Pedro Paixão, que está traduzido para outra língua aqui, Peter Love, ele pergunta onde a gente pode encontrar esses relatórios, se eles são livres, como é que está isso daí? São livres. Se você digitar na internet American Naval Fighters, você vai encontrar, são vários volumes. É o Dictionary of American Naval Fighters, é o dicionário dos navios de guerra, da Marinha Americana. São vários volumes. Então você tem que, dependendo do navio que você queira pesquisar, aí você digita no Google, faz uma busca casada, Rio Grande. Uma coisa que o pessoal pergunta muito é o que diabo é que um navio alemão tem o nome de Rio Grande. Já perguntaram isso também. A resposta, na época, algumas pessoas disseram que era um disfarce, para não dar a bandeira que era alemão, mas não é isso. É porque antes ele era de Hamburgo e ele fazia uma linha que ligava Hamburgo à América do Sul. Era Sud-American, não sei o que lá, em alemão. Então ele tinha esse nome porque ele homenageava, usava a língua, porque ele era um navio alemão que vivia aqui nas Américas, antes da guerra. Então ele tinha esse nome por isso, porque ele fazia parte dessa linha comercial entre a Alemanha e a América do Sul, daí o nome Rio Grande. Se foi homenagear a cidade ou algum rio, aí realmente eu não sei, mas o fato do nome ser em português é esse. O outro, que foi naufragado 2 dias depois, que é o Buberl.
Luiz, tem essa questão do Rio Grande, também tem a elevação, não é? Que Tem a elevação do Rio Grande, tem a lá para elevação que baixo. foi muito estudada pelos russos e alemães, né? Nessa época, né? Porque eles tinham Pode bastante ser interesse. também. Pode ter. A origem do nome do navio, eu nunca achei nada. Só achei que ele fazia parte dessa linha de comércio. Ele fazia essa rota. A rota dele era Alemanha e América do Sul, antes da guerra. Depois, aí na época da guerra, ele foi então recrutado para servir a máquina de guerra, né? Nazista. Então ele ficou fazendo essa viagem lá do Sudeste Asiático. Uma coisa que eu queria descobrir também é por onde ele veio. Eu acho que ele veio pelo sul da América do Sul. E aí subiu próximo aqui à costa, né, da América do Sul. Ele não veio pelo Cabo da Boa Esperança. Mas eu também não consegui detalhes, né, da rota dele, de quando ele saiu lá da Ásia. Da Indochina. Se eles tinham interesse em passar por aqui desapercebido, provavelmente eles não deixavam muito registro disso, né? Não tinha. Tem outra coisa, Luiz, que eu fiquei pensando aqui na hora que você estava falando sobre o roteiro, né, essa questão, né, dos navios, né, e o risco que eles têm para o Nordeste, para o Brasil. Eu fico imaginando que também não desperte muito interesse, né, dos países mais ao sul, né, de examinar questão de limitação tecnológica, né, um custo muito alto para você analisar esses naufrágios, né? E outra coisa é que eles estão além da zona, a boa parte, ou a grande maioria, está além da zona econômica exclusiva, né? Além das 200 milhas náuticas, né? Mas, assim, com certeza deve ter um volume grande também dentro das 200 milhas náuticas. Vocês fizeram alguma análise sobre isso? Ainda não. Não, ainda não, Jacé. Esse grupo de pesquisa que eu estou tentando montar, articulando, já tem, né, várias pessoas trabalhando junto. A ideia é essa, a gente tem um aluno de mestrado do Labumar, que é o Marcos Davis, que ele é mergulhador, ele é dono de uma escola de mergulho aqui, e ele já está fazendo o mestrado dele voltado para essa área de arqueologia submarina, com a orientação do Calipo, que é um professor da UFPI, que é oceanógrafo e arqueólogo. Mas ele está estudando os naufrágios aqui da costa de Fortaleza. Mas eu já conversei com ele, já cantei ele ali para o doutorado dele, ele começar a fazer algo nesse sentido, da gente fazer um levantamento de quais desses naufrágios são os mais que contêm mais riscos. E a gente elencar. E aí você vai elencar ali a carga, a profundidade, a modelagem, para onde isso vai levar, né? Seria mais ou menos como aquelas cartas SAL que a gente tem, né? Sensibilidade ao derrame de óleo. Sei lá, algo como sensibilidade a naufrágios, né? Então, isso é mais uma questão. Outra coisa interessante que você comentou aí é de quem é a responsabilidade por esses naufrágios. Muitos estão em águas internacionais. Então, de quem é a responsabilidade? É do país de origem, é de quem afundou o navio. Em algumas culturas asiáticas, se tiver gente morta dentro, ele se torna um local sagrado, ele vira uma tumba, né? A tumba daquela pessoa que morreu ali dentro, então ela não pode ser tocada. Então tem vários artigos, né? Eu tenho lido muito sobre isso nos últimos meses para montar esse projeto. Então primeiro estou montando esse projeto para ficar bem amarrado e passar a convidar os colegas, né, para contribuir. Então tenho lido sobre essas questões legais também. Então na Ásia tem isso, em algumas culturas, né? Se tiver cadáver, né, restos mortais dentro do navio lá, ele passa a ser sagrado, você não pode mexer. Alguns países querem remover esses naufrágios que são mais rasos, né, de 15 metros, 20 metros, que são perigo, mas se tiver restos mortais, aí já não vai poder mexer. Então tem toda uma miríade de situações que a gente precisa analisar. Né? Então, por exemplo, no Rio Grande não tem... A própria operação não é simples, né, Luiz? A própria operação deve ser extremamente complicada. Isso é caríssimo, isso você né? falando com plataforma continental, né? Imagina, você está falando isso com, sei lá, vamos colocar 50 metros de profundidade. Já é uma operação de alto risco, né? Tem até uma pergunta aqui do Petrônio Filho, que eu acredito que seja ele, né, do Carcinologia Pesca UFAO, com relação à indenização ao governo brasileiro pelo alemão, que eu acho que você tocou nesse assunto agora, de quem é a responsabilidade, né? Água internacional não tem. Isso? Não tem, né? Em água internacional não tem. Está em água internacional,
teria que ver aí se houver, eu acho que não há mais, por conta do tempo também, Sim. entre o governo alemão e o governo americano. Mas na época da guerra tinham muitas exceções a esses. Não lembrei. Esses tratados. Esses tratados de naufrágio foram estabelecidos, eu não vou lembrar agora exatidão a data, mas é muito recente. Eu acho que é de 94 para cá, mas eu acho rapidinho. Então, o que aconteceu antes não se enquadram nesses tratados internacionais de responsabilização. Tá? Então, é 2007, IMO 2007. Tá? International Marine Organization. Durante um congresso, uma convenção em Nairobi, eles estabeleceram aí as responsabilidades por remoção desses naufrágios, de responsabilizações, mas é de 2007 para cá. Então, trata muito mais desses naufrágios de petroleiros que estão acontecendo, porque simplesmente o país pode abandonar porque está lá e às vezes está num país que vai ficar sofrendo sem, inclusive, ter tecnologia para retirar aquilo dali, né? Então, é mais para resolver essas questões. Teve agora em São Luís, né? Aquele navio, sim, acho que é grego, aquela a empresa foi totalmente responsável por tirar a carga, né, e por afundar o navio. Eles afundaram o navio, né? Mas eles tiraram lá na quebra da plataforma, antes. tem até um vídeo. Eles tiraram a carga e naufragaram lá, um navio enorme, né? Se não falha a memória, ele é grego. Foi a empresa que teve que arcar com tudo. Pois é. Então, de 2007 para cá, a empresa... Se não fosse devido a esse tratado recente aí, provavelmente não teria que entrar uma burocracia imensa, né, para resolver e o Brasil é que iria se responsabilizar por fazer isso. Exatamente. Fora que hoje em dia, né, atualmente tem uma corrida internacional para a exploração dos metais pesados, dos metais e de outras fontes minerais, né, em grandes profundidades, né? Então tem toda uma legislação internacional, né, com relação à delimitação das áreas, né, no Pacífico isso já está muito avançado, né? No Brasil nem tanto. No Brasil acho que conseguiu a área de Rio Grande há 2 anos, né? Lembra que a gente fez o embarque lá no Marion, né? Fizemos o embarque lá. Grande navio, Marion. Saudoso embarque. Hoje estão explorando, né, os nódulos polimetálicos. O Brasil ampliou a sua zona econômica exclusiva, né, para englobar ali a elevação do Rio Grande. Por conta, agora são expedições caríssimas, né? Mesmo para você identificar esses naufrágios, mandar um ROV lá, isso aí são milhões de dólares, né? A empresa lá do David Meredith, o cara vive disso. Então o Rio Grande tinha algum interesse comercial para ele ter ido lá, né? Deixa eu só... isso é importante, rapidamente, ele visitou o Rio Grande em 96, tá? Caramba! Ele mandou o ROV lá, aquelas fotos, né, dos fardos lá no fundo, a quase 6.000 metros, são de 1996. Foi quando ele identificou o Rio Grande. E aí entrou pro Guinness Book. Isso a gente está chegando no final aqui da live, Luiz, e eu fiquei com essa pergunta na cabeça, quando você falou sobre essa questão dessas fotos do ROV que tem, de 96, né, que ele conseguiu tirar. Aí eu não consegui ver e não sei se ele também te contou como é que estava naquela época o estado do navio, né? Se ele conseguiu identificar indícios de que uma quantidade maior de carga estava se desprendendo. E isso assim, para a gente saber se tem material que ainda está se soltando, se foi possível ele ver isso. Porque, por outro lado, as caixas que chegam agora, elas podem ainda estar simplesmente circulando, girando o Atlântico, não é? Pode. Então, eu acho, assim, ele não falou nada sobre isso. Quando ele visitou em 96, estava tudo preso lá no fundo, né? Aquelas de 44 foram as que boiaram assim que o navio afundou, que ele se quebrou ali, explodiu, já lançou umas no mar. De 96, nada. E aí, deteriorou, vazou agora, em 2018, 2017. Nós vamos ter que acabar lá, vai acabar.